Bom, agora a gente vai para geografia, tá bom? Em geografia hoje a gente vai ver sobre a hidrografia do Brasil, tá? O texto sobre a hidrografia do Brasil começa na página 40. Fala sobre que a hidrografia é o estudo das águas de um determinado espaço, como as águas dos oceanos, dos mares, dos rios e dos lagos, tá bom? Hidrografia, o estudo das águas de um determinado espaço. Os oceanos e mares são grandes extensões de água salgada que contornam os continentes. O Brasil é banhado pelo Oceano Atlântico. Vocês vão ler, tá? Essa página 40. Ela fala mais ou menos do que é a bacia hidrográfica, que o conjunto de terras drenadas por um rio chamamos de bacia hidrográfica. Nela ocorre a captação de água para um rio principal e seus afluentes. Aí fala sobre os rios, o que são os rios, tá? As secas que acontecem nos rios, as secas determinadas e as secas temporárias. É para ler a página 40. Aí nós temos as características de um rio, tipo a sua nascente, que é onde nasce, a afluente, onde o rio despeja sua água, que vai para outro rio, tá bem? Aí temos margem, leito, foz, temos características de cada um e seu conceito. Então é para ler a página 40, tá bom? Bacia hidrográfica do Rio Amazonas. As principais bacias hidrográficas que nós temos no Brasil é a do Rio Amazonas, temos a bacia hidrográfica do Rio Tocantins, a bacia hidrográfica do Rio São Francisco e a bacia hidrográfica do Rio da Prata, tá? Lembrando que a bacia hidrográfica é o conjunto de terras drenadas por um rio, tá bom? Na página 41 nós temos um mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Aí ele está bem dividido aqui, tá? Você pode ver no mapa, de acordo com o mapa, ó. Isso aqui é uma bacia hidrográfica, isso daqui é outra, esse daqui é outra, essa é outra e essa é outra, tá? É na verdade um conjunto de terra que quando chove, digamos, chove aqui, nessa área vermelha, choveu aqui. Esse conjunto de terra aqui, toda a água que cai aqui, ela é drenada para o Rio Amazonas. Por isso que ela é a bacia hidrográfica do Rio Amazonas, tá bom? A água, quando chove aqui, a água cai na terra, ela é drenada para o Rio Amazonas. Aqui também, aqui e aqui, tá bom? Cada um para a sua bacia hidrográfica respectiva. A vermelha é para o Rio Amazonas. Aí a azul é para o Rio Tocantins, tá bom? Você pode procurar esse mapa na internet também, você vai achar, tá? Esse mapa. Você pode colocar assim, mapa das bacias hidrográficas brasileiras. Aí você vai ver lá o mapa, tá? Bem dividido, bem bonitinho. Página 42, aí temos o que é lago, o que é lagoa, lago natural, lago artificial, açudes, lençóis freáticos, água potável, tá? É para ler também a página 42 sobre lagos. Ó, lagos e lagoas são acumulações de águas de grande ou pequena profundidade, tá bom? Em depressões. Existem lagos naturais que foram formados de forma natural pela natureza, tá? Como o olho d'água que desviou de um rio, mais ou menos. Um rio teve uma cheia muito grande, aí ele fez um braço d'água e desviou um pouco. Mais pra frente tinha uma depressão, então ele formou um lago, tá? Aí depois, com o tempo, com a seca, aquele braço d'água que enchia o lago, secou e ficou só o lago. Aí virou um lago, uma lagoa, tá bom? Os lagos artificiais são aqueles construídos pela ação humana. O homem vai lá, cava lá com os negócios, faz um lanche, espera chover para encher, criou-se um lago artificial, tá? Aí nós temos, por exemplo, a barragem de Sobradinho, foi construída para ser uma fonte geradora de energia. Acontece muito com a ação humana, o homem vai lá e constrói lagos,
constroem açudes para utilizar tanto no abastecimento de água como para energia elétrica, tá bom? Outro tipo de construção artificial é o açude, que é destinado a represar a água dos rios, das levadas ou da própria chuva para ser utilizado em agricultura. Açude é comum a gente ver por aqui na nossa região, nos sítios, muita gente vai para tomar banho nos açudes também. O açude é construído pela ação humana. Alguém vai lá e faz um açude, pede, paga para cavar um açude. Aí ou enche ele com um braço de água de um rio, tá? Ou espera a ação da chuva para o açude encher. A água daquele açude normalmente ela é utilizada na agricultura, por isso que ela é sempre dentro de um sítio, de uma fazenda ou próxima. Ela é utilizada para agricultura, para o gado beber água, tomar banho, essas coisas, tá bom? Isso é um açude. É uma forma de lago, mas que é utilizado para agricultura. Temos os lençóis freáticos, que são formados pela água que entra no solo e passa pelas camadas. Temos uma imagem abaixo dos lençóis freáticos, tá? São os lençóis d'água. E água potável, que é água própria para o consumo. Exercício na página 43 de Geografia, tá? E página 44. Número 1. Observe as características apresentadas abaixo, pesquise e escreva a resposta correta. Letra A. Parte do oceano que banha os continentes. Como é chamada a parte do oceano que banha os continentes, que passa no litoral? O mar, não é? Tipo, eu vou pro mar, hoje, vou pra praia. No caso chamamos de mar, tá bom? A parte de recreação chamamos de praia. A água do oceano que banha aquela área nós chamamos de mar. Água própria para o consumo, potável. Um lago pequeno, uma lagoa. Corpo hídrico artificial, o nome desse local de água artificial que a gente acabou de falar, né? Nós temos dois, nós temos açude e água artificial. 2. Complete as frases utilizando o grupo de palavras do quadro. Você vai colocar a palavra que melhor se encaixa, tá? Por exemplo, os rios e riachos são correntes de água do bar. Você vai colocar a palavra que melhor se encaixa, tá bom? Você pode, por exemplo, olhar no texto e ver mais ou menos quais palavras se encaixam melhor, tá? No 3, observe as fotos e identifique. Você vai nomear, você vai dizer, nisso daqui nós vemos um mar, no caso. A gente chama de praia, popularmente, mas a palavra mar, você bota, vemos um mar. Embaixo, vemos um rio, um oceano. E embaixo, um lago. E no último, no caso, o oceano, tá? Página 44, número 4. Observe a ilustração e localize as partes de um rio. Isso daqui você vai fazer de acordo com a imagem da página 40. Na página 40 nós temos uma imagem de um rio passando e nós temos cada pedaço dele nomeado. Nascente, afluente, margem, leito e foz. Você vai nomear aqui também. Onde é a nascente, onde é o leito, onde é a afluente, onde é a margem, onde é a foz. Você vai nomear, tá bom? No 5. Em sua opinião, qual é a importância dos açudes para as regiões mais secas, como a região Nordeste? Qual a importância dos açudes? Para essa região que é muito seca, algumas vezes, na maioria das vezes no caso, o açude vem como uma forma de salvamento. Porque assim, passa muito tempo sem chover. E quando o açude está cheio, pode-se utilizar aquela água para agricultura, para regar as plantas, para alimentar os animais, entendeu? O açude, ele, digamos assim, ele é muito importante para essa região, que são essas regiões de seca. Ele é um elemento muito importante, porque ele utiliza muito. Podemos utilizar a água dele para tudo, até para banho, devido ao longo espaço de tempos que ficamos sem chuva. No número 6, observe a tabela abaixo e escreva a resposta de acordo com os códigos. Tá? Nós temos o código, você vai